Start TMC. Quem escuta, sabe. 6h27, estamos com você, ouvinte de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife. Você está comigo, Fernanda Câmara, com o Tiago Matheus e também com Bruno Rizzi, que eu já vou acionar ele, porque no fim de semana a gente teve a divulgação da pesquisa Datafolha, que ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 139 municípios pelo Brasil, em entrevistas presenciais realizadas na semana passada. E essa foi a primeira rodada do Instituto realizada integralmente após a revelação pelo site Intercept Brasil dos áudios do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro, rival de Lula, na disputa eleitoral, pedindo dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Worcaro do Banco Master para financiar o filme sobre seu pai, Jair Bolsonaro, o ex-presidente. E entre os que dizem conhecer o episódio, 64% avaliam que o senador agiu mal. Então, pergunto para Bruno Rizzi se, primeiramente olhando para os números das intenções de votos, a percepção, qual foi essa percepção e como que a gente pode interpretar, então, os danos causados aí para a campanha de Flávio Bolsonaro, ao mesmo tempo, os eventuais ganhos para o presidente Lula. Existiu, de fato, essas duas contraposições? Sem dúvida, Fernanda. Quando a gente fala de uma eleição muito apertada, como eu falei, qualquer escorregão de um lado, qualquer avanço do outro lado, qualquer questão de maior destaque positivo também pode ajudar. E a pesquisa revelou que houve sim um abalo na pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, mas longe de ser um elemento arrasador para a campanha e para a própria pré-candidatura, a ponto de ser substituído, eu acho que o grande ponto que a gente tem aqui é que quando a gente fala que mais de 60% das pessoas que souberam do evento, do áudio de Flávio Bolsonaro com Daniel Worcaro, consideram que ele errou, que ele agiu mal, já mostra algo que fura a bolha. Porque a bolha ali, no máximo, a gente tá falando de meio a meio para cada lado, basicamente é um terço para um lado, um terço para o outro, um terço de centro, mas 60 e poucos por cento, acho que 67% que a Fernanda comentou, é um número que mostra que furou a bolha, então realmente a percepção negativa sobre o fato, ela é evidente. Agora, o grande ponto aqui que a gente sempre bate nessa tecla e que cada vez fica mais claro a partir desses eventos, é que essas eleições elas serão na base da rejeição, ou seja, na base do anti, o anti-petismo versus o anti-bolsonarismo. E a figura que representa cada um desses lados vem em segundo plano. Então é João, é Maria, é José, isso é segundo plano. O primeiro plano ele é o candidato antipetista, ele é o candidato anti-bolsonarista. E essa figura, de toda forma, ela é escolhida em função da capacidade de derrotar o outro lado. Então, o que as pesquisas mostram é que nenhum dos outros pré-candidatos que a gente vê mostraram alguma capacidade de convencer bolsonaristas que são opções mais viáveis do que Flávio para ser o representante do antipetismo. Lembrando que nessas eleições, claramente o antibolsonarismo está representado de maneira quase inédita apenas pelo presidente Lula. Porque nas outras a gente sempre tinha um outro elemento acompanhando. Marina Silva, nas últimas até Simone Tebet, enfim, a gente sempre tinha o próprio Ciro Gomes que puxa votos da esquerda. Então a gente sempre tinha esse outro elemento do anti-bolsonarismo. Dessa vez é um voo solo de Lula, o que é bom, pensando na estratégia do governo, eles consideram bom, porque pode ganhar força até para uma vitória em primeiro turno, eles já consideram. Agora, Bruno, é uma tendência de agora em diante, a gente não está ainda na reta final das eleições, tem um longo caminho pela frente, mas para os dois lados, mais do que falar de propostas, de projetos, de temas, é mais, assim, tentando pegar o calcanhar de aquele um do outro, que as campanhas vão se desenrolar, ou seja, é uma brecha desse lado, é uma brecha daquele outro lado, para eles poderem se atacarem, se engalfinharem, sem dúvida, ao invés de trazer propostas para a população. A estratégia é meio que essa. Sem dúvida, infelizmente, sem dúvida nenhuma, a resposta é essa. E o fenômeno que eu tenho falado desde a semana passada, a gente comentou aqui também, é a questão da polarização afetiva, que é justamente o que enriquece o que já não é muito rico, mas o que enriquece, o que suplementa
essa questão que a gente tem falado. É justamente isso que segue sustentando, por exemplo, a competitividade de Flávio Bolsonaro, uma vez que tanto o eleitorado lulista quanto o eleitorado bolsonarista continuam demonstrando fidelização a seus polos e rejeição grande dos outros polos. Então você reduz migração entre esses dois extremos e até mesmo a substituição de cada um dos lados, mesmo diante de fatos negativos. Ou seja, o fato negativo, ele é única e exclusivamente utilizado para o outro lado atacar, mas ele não cria danos consistentes e relevantes para o próprio lado afetado. Então, é realmente o que tem sido a estratégia e, de novo, vai ser a eleição dos antes, da rejeição. Mas também fez o eleitor pensar mais antes de escolher um candidato. Sem dúvida, especialmente o eleitor de centro, que é aquele eleitor que tem que ser capturado. Só um dado muito rápido aqui: o grupo de bolsonaristas que se declaram bolsonaristas moderados, de 53% que declaravam votos em Flávio Bolsonaro, caiu para 40% em uma semana. Esse grupo representa só 5% dos entrevistados, mas é relevante porque você vê uma perda em eleitores de centro que não estão, teoricamente, polarizados. Vamos esperar a próxima pesquisa.